Olá, alunos. Me chamo Maria Clara e sou a nova professora residente que vou acompanhar vocês. Aqui eu vou colocar para vocês a resolução de algumas questões de simulado que foi passado para vocês. A resposta da segunda questão. Eu vou ler aqui a segunda questão para vocês depois da resolução. Essa é uma questão da FUVEST, em São Paulo, que diz: na irradiação adaptativa, espécies de mesma origem se diferenciam de acordo com o ambiente em que vivem, adquirindo características bastante diversas. Já na convergência adaptativa, organismos de origem diferentes que vivem no mesmo tipo de ambiente há muito tempo acabam por se parecer. Observe as seguintes afirmações. A primeira afirmação diz que baleias são mamíferos e tubarões são peixes e ambos apresentam o corpo adaptado à natação. A segunda afirmativa diz que algumas espécies de pássaros que habitam a ilha de Galápagos provavelmente possuem um ancestral comum. No entanto, apresentam bicos muito distintos adaptados a certo tipo de alimento. E na terceira afirmação diz que muitas plantas que vivem no deserto, independente da sua origem, possuem caules carnosos e tecidos que armazenam água. E em seguida diz que a irradiação e a convergência adaptativa são exemplificadas pelas afirmações acima, conforme indicado em a irradiação, que aí não está em ordem, mas primeiro vem a irradiação, e no segundo quadrado, ao lado direito, vem a convergência. E aí ele explica como é que são identificadas as afirmações acima. Se é na irrigação A, B, C, D ou E, ou na convergência A, B, C ou D ou E. E a resposta é na irradiação 2, na letra B. Agora a questão 6 do Enem de 2009. As cutias são pequenos roedores das zonas tropicais que transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite, salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas. Quando não há frutos maduros disponíveis, cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem, entre aspas, faz com que a mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de A. Sinfilia, B. Predatismo, C. Parasitismo, D. Competição, E. Comensalismo. Eu exemplifiquei cada comportamento desse, cada característica, para vocês compreenderem o que é cada relação e qual é a relação que está associada a esse comportamento das cutias. As respostas incorretas. Aí você já dá para ver, né, cada resposta incorreta, mas para mim não dizer somente qual era a resposta incorreta e vocês não saberem o porquê, eu associei todas. Por exemplo, a sinfilia é a relação desarmônica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie ou não, onde alguns se beneficiam das atividades, trabalhos ou produtos produzidos por outros seres vivos, que é o exemplo da formiga e os pulgões. As formigas, elas transportam os pulgões para o seu formigueiro e os colocam sobre as raízes delicadas para que delas retirem a seiva elaborada. Então, ela se apropria do serviço dos pulgões, ela transporta ele até esse formigueiro e coloca nessas raízes para que eles trabalhem para ela, retirando essa seiva elaborada. B, também é incorreta, que é a letra do predatismo. E aqui diz que predatismo é relação ecológica interespecífica desarmônica, em que uma espécie animal, seja ela predadora ou caçadora, decorrente ao instinto de sobrevivência, captura e mata outra espécie de nível trófico inferior, ou seja, a presa, para ela se alimentar. São exemplos dos leões atacando zebras e serpente atacando ratos para se alimentar. A C também é incorreta e fala sobre o parasitismo, que é a relação ecológica em que uma espécie parasita se associa a outra.
a espécie hospedeira, causando prejuízos a ela. Por exemplo, é o piolho que fica na cabeça do ser humano, só sugando sangue, assim como o carrapato só se alimentando e causando prejuízo a esse ser humano, não fornecendo nenhum tipo de benefício, somente se apropriando. E a letra E, que também é incorreta, fala do comensalismo, que é a relação ecológica interespecífica na qual duas espécies de animais se encontram associadas com benefício para uma delas, mas sem prejuízos para a outra. Que é, por exemplo, a relação entre os abutres, e alguns animais carnívoros, tais como os leões e os guepardos. Os abutres ficam à espreita esperando que o carnívoro se alimente. Quando o leão, os guepardos, quando esses animais matam suas presas e eles comem até ficarem fartas, eles deixam os restos para trás. E aí os abutres vêm e comem, se alimentando dos restos dos animais. Então eles se beneficiam dessa relação. É uma relação de comensalismo que a gente chama. E finalmente a letra D, que é a resposta correta, que fala sobre a competição. Então, o que ocorre no comportamento das cutias é a competição. A competição ocorre entre animais da mesma espécie quando existe uma disputa com outro, semelhante por comida ou recurso. Esse tipo de disputa geralmente é consequência da falta de determinado recurso e trata-se de algo negativo, de vista técnica para a mesma espécie de animal. Vale ressaltar que o conflito direto entre essas duas espécies diferentes não é competição, mas e definida como interespecífica. Agora eu vou passar para outra questão que também fala sobre algumas dessas relações, só que existem duas que eu não citei ainda, que eu vou citar mais na frente. Essa questão é da UFSCar, em São Paulo, 2016. É a 7ª questão. E diz: no intestino grosso humano existem bactérias que produzem vitaminas B12 e K. Essas vitaminas são fundamentais para o metabolismo humano e as bactérias ganham proteção e nutrientes no interior do intestino. A relação ecológica que ocorre entre esses micro-organismos intestinais e o homem é chamada de: letra A, comensalismo; letra B, predatismo; letra C, parasitismo; letra D, mutualismo; letra E, amensalismo. Como eu disse para vocês, existem aqui umas que eu já falei. Por exemplo, o comensalismo, o predatismo e o parasitismo. Então, vocês já sabem o que são. Então, eu vou falar sobre o mutualismo e o amensalismo, que foi o que vocês não viram ainda. E vamos ver qual é a resposta correta. Por exemplo, como vocês viram o comensalismo, o predatismo e parasitismo, vocês já têm mais ou menos, vocês já viram o que é, vocês têm mais ou menos uma ideia de que nenhuma delas está relacionada a essa relação ecológica citada nessa questão. Então, vamos para outro slide para que vocês saibam o que é o amensalismo. O amensalismo, que é a letra E, que também se vocês observarem a explicação, vocês vão entender e compreender que é a resposta, não é a resposta bem correta, aliás, que ela é a relação ecológica interespecífica desarmônica, na qual um indivíduo libera substâncias tóxicas que inibem o desenvolvimento ou a reprodução de organismos de outras espécies. Só em vocês lerem o começo da explicação, onde diz relação ecológica interespecífica desarmônica, vocês já conseguem compreender que essa também é incorreta. Então, vamos para a letra correta, que é a letra D, que fala sobre o mutualismo. E esse mutualismo é a relação ecológica citada. É a relação ecológica citada que é harmônica, uma vez que os dois são beneficiados. Como envolve a dependência entre os indivíduos e melhor qualidade de vidas, que é o chamado mutualismo. Então, eu fiquei para explicar para vocês essas questões, mostrar para vocês as respostas. Eu espero que vocês tenham entendido e muito obrigada.